Então, é um pouco também o tema que a gente estava trabalhando, né, discutindo, teoria política da organização. Na verdade, as referências teóricas, os escritos, os registros acerca das concepções que existiram na teoria da organização, elas fazem parte de um contexto histórico, né, de cada momento histórico e da prática de luta desses trabalhadores na construção desses processos, né? Então, a teoria da organização é criada a partir dessas experiências, né? A partir da praxis de luta desses trabalhadores, né? Então, isso é um aspecto fundamental, porque é necessário, é um aspecto fundamental a gente conhecer, né? Retomar, analisar como é que eles se desenvolveram, o que estava sendo discutido, qual era a estratégia utilizada, né? Qual os instrumentos mais, né, precisos para determinado período histórico, né, de luta da classe. E é fundamental a gente, ademais de conhecer, né, de retomar, de historicizar a nossa luta, né, da onde a gente vem, né, que é uma larga trajetória, também analisar profundamente a nossa realidade, o que dizia um pouco a ideia que o Galeano traz num documento que a gente viu, né? Que é importante a gente ter um olho no microscópio e um olho no telescópio, né? Analisar da universalidade da história, né? Da luta dos trabalhadores, ter essa relação, né? Esse é um aspecto que a gente vê que é fundamental para o avanço da organização, das organizações em si e da articulação entre organizações de esquerda, que é um desafio tremendo do nosso período histórico, né, da forma como a gente vem vivenciando. Então, discutir as táticas e as estratégias construídas, né, por esses trabalhadores, como foram construídos historicamente, como a gente está construindo a nossa estratégia atual enquanto organizações campesinas, enquanto organizações articuladas na via campesina também, né? É um elemento fundamental, né? Historicamente também compreender os instrumentos que já foram criados, os instrumentos de luta, né? E aí a gente retomava a discussão do que tipo de instrumento pode sintetizar um pouco o momento histórico na contribuição da organização dos trabalhadores. E aí a gente discutia, né, partido, movimento de massa, partido de quadros, partidos, né, de massa, retomar um pouco esses debates que foram feitos nos seus períodos históricos, no seu chão, né, na sua concretude do seu chão, né, histórico e geográfico, vamos dizer assim, né, é também fundamental. Então, mais do que atual esse tema, né, é um tema que ele deve ser retomado, né, por todas as lutas, né, de como isso foi construído historicamente e como hoje a gente tem refletido, analisado e praticado isso, né, como está a nossa praxis, né. Então é um tema de uma necessidade de permanente reflexão, né, eu vejo, e que está na ordem do dia, como diz assim, para as nossas organizações, para a gente dar um salto de qualidade frente a esse novo redimensionamento aí do capitalismo, né, com uma ênfase tremenda aí no agronegócio, nas suas diversas artimanhas, né, e para a gente avançar na nossa luta. Eu vejo que parece que reacende o fogo interno, a nossa mística interna, né? Quando
todos os processos de luta históricos, todas as revoluções, né, todos os levantes desses trabalhadores. A gente pode citar desde a Comuna de Paris, né, que foi uma primeira forma, dentro dos marcos do capitalismo, né, da organização do poder popular, foram 72 dias de intensa autogestão, intensa luta desses trabalhadores franceses na época, né? E decorrente disso, as outras lutas que foram pipocando e sendo reorganizadas nos países, como por exemplo a Revolução Russa, né? Que também tem toda uma simbologia considerada uma das primeiras revoluções de caráter socialista, a partir de todo um acúmulo de discussões teóricas, inclusive organizativas, de como organizar da melhor forma, né, os trabalhadores. Fundamental também a gente trazer a grande experiência aí da Revolução Chinesa, né, onde os principais construtores aí são camponeses, né, e na sua forma de entender, inclusive, o que se chamou de revolução cultural, né? É necessário uma revolução cultural dentro da própria revolução de caráter econômico, político, etc. Como se articulam essas três coisas, né? Não dá para deixar de citar também as revoluções na América Latina, né? Desde a Revolução Mexicana, por exemplo, uma das primeiras revoluções, a primeira considerada camponesa aqui na América Latina, também considerada camponesa, de fundo, né, camponês. A Revolução Cubana, a nossa querida Revolução Cubana, né, que parece que reanima a cada momento também, desde as histórias, inclusive dos seus próprios lutadores e lutadoras que estavam vinculados aí, né? A Revolução Chilena, com todas as suas contradições e dificuldades também, ela traz, né, um pouco esse vigor, né, da necessidade da luta e de analisar concretamente, analisar as condições concretas no que chão que a gente constrói essas revoluções, né? A Revolução Nicaragüense, né, a nossa querida Revolução Nicaragüense de 79, que como um vulcão, né, traz toda a vida mesmo, né, da luta de classes, né? Então eu vejo assim que todos esses momentos, essas trajetórias históricas, inclusive lutas que talvez não culminaram numa revolução de fato, mas que de certa maneira foram de caráter espontâneo ou de caráter mais organizativo, vamos dizer assim, né? Mas que de alguma forma trazem presente a necessidade emergente da transformação desse mundo, né? O que a gente tem é o que a gente tem chamado de construção socialista, né? Desse momento na luta de classes, né? Sem terra, teu tempo chegou. João sem terra, teu tempo chegou. Reclama dos homens da terra que um dia teu Deus entregou.